Boa noite, Renato Leão falando do canal Vasco 68. Quem não é inscrito que se inscreva, acione suas notificações. E vocês curtam, porque curtindo no YouTube indica, eu não tenho indicado meu simples e humilde canalzinho. Obrigado mais uma vez ao velho tricolor pela força lá, o São Paulino. Gente, ufa, hein? Ufa. Mas antes, queria dar um senãozinho, né? Pelo amor de Deus. Vamos parar de lacrar, gente. É muito ruim a narração dessa moça aí, dessa Renata. É muito ruim. Só que ainda dá para suportar. O pior é aguentar Roger Flores. Roger Flores foi o maior frouxo, cuzão do futebol. Não é frouxo de querer ser mais valente, não, mas ele se escondia sempre nos momentos mais difíceis. Ele tem um grande título. O título da terceira divisão do brasileiro pelo Fluminense. Porque no Corinthians ele era baba do quiabo, sabe? Jogador que se escondia, jogador normal, fraco e fugia do jogo quente. E hoje ainda ganha como prêmio comentarista, enquanto tem várias pessoas que nem precisa, né? Como o Juninho Pernambucano, que foi demitido ao vivo, depois que ele foi e falou contra a Dona Globo. Dona Globo, vocês se fuderam, né? Porque o Vasco ganhou. Porque eu vim assistindo pela Prime, o Vasco ganhou tanto do Bahia quanto do Cruzeiro em São Januário, e me preocupava muito vocês narrando hoje, e nem entre linhas, né, abertamente torcendo para o Vitória da Bahia. Bom, se fuderam. Voltando ao jogo, eu sempre fui resultadista, e resultadista que sou, lógico, felicíssimo pela vitória, para cardíaco, né? Porque o gol foi feito a 50 e poucos minutos pelo GB, que chamam de morto Songamonga, só que nós não nos movemos bem, principalmente no primeiro tempo e principalmente o jogo inteiro no setor defensivo, que eu achava que já estava corrigido. O que acontece é que os dois zagueiros Lucas não nos transmitem confiança e o Hugo Moura ele é improvisado na zaga. O que acontece? Até o Robert Renan ficou inseguro hoje. E mais uma vez, o Léo Jardim, que eu sou eternamente agradecido, lindo, maravilhoso, pegador de pênalti, que já nos deu e ainda nos dá muito dinheiro com as classificações pela Copa do Brasil afora, não só essa como da anterior. E eu sempre falo aqui, ele não sabe sair. O que acontece? O Vasco já estava com mais um na falta, Vitória da Bahia bate, o Léo Jardim paçoca, cai no chão. Mesmo machucado não, ele tinha que levantar. O time do Vitória ligou, foda-se, e acabou empatando o jogo 3-3. Não repito, não jogamos bem, principalmente pelo aspecto defensivo. Só que o time teve luta, teve força, garra, não teve organização, mas foi o que deu para fazer. Amigos meus que fazem parte dos grupos, eu coloquei no intervalo. Eu tiraria o Puma, porque o Piton, se está no banco, tem condições, e tiraria o Verrete, colocaria Piton e colocaria o Andrés Gomes. Tá aí, ele fez essas mudanças no intervalo, o time mudou da água para o vinho, completamente. O time atacou, foi veloz, foi criativo, um pouco desorganizado, mas era o desespero. A gente foi para o intervalo perdendo 2-1. Empatamos, viramos o jogo, depois sofremos o empate, e lá na Bacia das Almas, o Vasco fez o gol da vitória, né? Que nos deixou totalmente inebriados. 33 pontos, eu repito, minha opinião, não sou matemático, mas eu acho que com 40 escapa. O Vasco já não mais faz parte dessa briga, para mim já não fazia, sabe? Depois que ele atingiu os 30 pontos, na maneira que ele vinha jogando bem, só que dessa vez ele não jogou bem, o resultado veio na força, na garra, no incentivo da torcida. O Vasco é assim, quando não vai no amor, vai na dor. Agora, os jogadores têm direito de jogar mal sim. E outra, preparo físico, ok, porque sempre vinham reclamando do preparo físico, vinham reclamando. Quando tem que se elogiar, a gente elogia. Quem entrou bem. Depois entraram o David, entrou Matheus França. Hoje, por exemplo, o Barros, que vinha fazendo falta, o Barros foi substituído, ele não jogou aquele jogo que a gente esperava. O gol deles, por exemplo, de empate, eu achei que foi uma paçocada no meio campo, em que o Nuno e o Tietchan na bola não fizeram a falta, o cara deu um estirão lá pro lado esquerdo, o cara foi sozinho, entrou na área, fez o gol. Mas eu digo, o que peca no Vasco foi esse mínimo erro de planejamento em relação à zaga. Porque
nós emprestamos o Lincoln para o Volta Redonda, que não está sendo aproveitado. Tudo bem, vendemos por 30 milhões, tinha que vender mesmo pelo valor para o Luiz Gustavo, que ainda era uma promessa, zagueiro. Só que ficamos com os dois Lucas. E os dois Lucas, o Lucas Freitas, ele ainda é melhor. O Lucas Oliveira é mais fraquinho, nada contra os Chapazes. Mas eles não dão a segurança necessária à defesa. Como o Cuesta está machucado, o Hugo Moura foi puxado para a zaga, com a volta do Barros, depois que ele cumpriu suspensão. E nisso, o Vasco ficou vulnerável na defesa. Mas, gente, o importante foi que agora, momentaneamente, estamos na 10ª posição, né? Tem jogos aí atrasados de outros times, mas não importa. Atingimos 33 pontos, o Vitória ficou com os 25, o Vitória mesmo vencendo o Clássico Bavi, ele não vai ultrapassar o Santos, porque o Santos mesmo perdendo com 28, ele tem mais vitórias, tem 7, o Vitória passaria 6. Então, assim, estamos cada vez mais olhando para cima, esquece olhar para baixo. O campeonato vai dar uma parada de 10 dias para dar esta porcaria de seleção brasileira. Eu nunca liguei desde criança, nem agora, depois de ver que eu vou ligar. Ainda mais uma seleção dessa, mequetrefe e amistoso para ganhar dinheiro, jogando 7h30 e 8 horas da manhã. Então, não interessa em nada. É bom que o Cuesta pode se recuperar, o Diniz pode arrumar melhor essa defesa, que ele deve ter quicado no intervalo, com certeza. E o próximo jogo contra o Fortaleza que está jogando agora, o próximo jogo, Fortaleza lá, nós temos sim condição de vencê-los. Vimos numa batida boa, né, nós tínhamos classificado na Copa do Brasil contra o Botafogo, nos pênaltis, depois empatamos dando uma bobeira no final contra o Ceará, os descontos, com um jogador a mais, empatamos com o Flamengo, ganhamos do Bahia, ganhamos do Cruzeiro, perdemos para o Palmeiras, o time do Palmeiras é melhor, e lá no Parque Antártica, que agora é Neoquímica, né? Neoquímica não, é do Corinthians, é o Allianz Parque, e agora voltamos a ganhar. Gente, muito feliz com a vitória, uma boa semana a todos. Amanhã talvez eu grave alguma coisa, e eu peço sempre que vocês acionem o sininho de notificações, que o YouTube não tem indicado o meu raiz canal. Uma boa noite, que Deus, que estão céus, que estão dias, todos os santos, abençoe as vossas famílias.